E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele acolheu pedido de reconsideração e concedeu recentemente, de forma monocrática, uma prisão domiciliar a uma mulher denunciada por tráfico de drogas. De acordo com o processo, a mulher e o companheiro estavam em um carro quando foram abordados por policiais em novembro do ano passado em Guarulhos, na Grande São Paulo, transportando uma sacola com drogas. Informalmente, o homem declarou ser o proprietário dos entorpecentes, enquanto a mulher admitiu que havia mais drogas em casa. Vamos conversar sobre isso agora com o mestre em Direito Constitucional, escrivão de polícia e também professor de cursinho, Rafael de Oliveira. Doutor Rafael, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado, é um prazer estar podendo colaborar aqui com a Rádio Justiça. Gostaria então que o senhor contasse para o nosso ouvinte este caso, o que aconteceu para que ele chegasse até o Supremo Tribunal Federal. Sim, vamos lá. Como bem resumido aí pelo senhor, trata-se aí de um pedido de reconsideração. Na verdade, nós tivemos um primeiro habeas corpus em sede de Superior Tribunal de Justiça, a qual foi negado, um habeas corpus em favor de Carina Vigar Teixeira. O que acontece? Houve essa questão de um suposto tráfico de entorpecentes, onde foram abordados em um veículo 2 indivíduos, o motorista Tiago e a Carina, suposta aí mãe do Tiago. O que acontece? Acabou que a Carina, ela foi presa preventivamente, e foi pedido que a Carina fosse convertida a sua prisão preventiva em prisão domiciliar. Pedido esse que foi negado em sede de STJ. O pedido de prisão domiciliar foi consubstanciado no fato de que ela teria filhas menores de idade e que ela deveria ficar junto às suas filhas. Ela era réu primária, não tinha antecedentes. Porém, o ministro Olgo Fernandes, do STJ, negou o pedido de prisão domiciliar ao fundamento de que ela estaria, de certa forma, aí, a comprometer a criação com as filhas, enfim. Não foi concedido esse direito da mãe permanecer junto às filhas, concedida aí o pedido de prisão domiciliar. Em frente a essa decisão, foi impetrado aí um agravo regimental que foi recebido no Supremo Tribunal Federal, e aí existiu uma questão processual e a súmula 691 do STF não permite que eu interponha um habeas corpus de uma decisão interlocutória do STJ, mas no caso aqui foi superada essa discussão, uma vez que nós estávamos diante aí de configuração de flagrante ilegalidade. A jurisprudência do STF é clara em dizer que em casos de flagrante ilegalidade nós podemos superar essa súmula 691. Então o ministro Gilmar recebeu esse pedido, ele recebeu como um pedido de reconsideração, como um agravo, e adentrou no mérito da discussão. Estamos diante aí de uma discussão. Será que era possível ou não ser concedida essa prisão domiciliar à mãe? Será que é razoável eu impedir que a mãe tenha esse contato com o seu núcleo familiar, sendo que ela era primária, não tinha maus antecedentes? Então foi essa discussão. O ministro Gilmar foi instado a se manifestar quanto a essa questão da prisão domiciliar. Basicamente, esse é um resumo dos fatos. Doutor Rafael, na minha narração inicial, eu comentei aqui que a mulher e o companheiro estavam num carro. Então não é isso, é mãe e filho que estavam no carro? Exatamente. Pelo relato dos autos, eles estavam juntos na frente da residência, ingressaram no Ford Fiesta Carina ao lado do motorista Tiago. Na verdade, essa informação foi precisa, não era mãe, a Carina não era mãe do Tiago, eles simplesmente estavam juntos, A Carina era proprietária da residência onde supostamente ocorreria a traficância. Não há elementos concretos quanto a isso. Mas supostamente Carina aí era proprietária da casa. Foi indagado a Tiago e a Carina se eles poderiam aí ir até a residência de Carina para ver se encontravam novas drogas. E pela leitura dos autos, foi-lhe franqueada a entrada na casa de Carina, mas não há nada nos autos que falem que Carina, na verdade a Carina
tinha filhos, mas ela não tem relação de filiação com o Tiago. Muito bem esclarecido. O senhor toca num ponto muito importante, que é a entrada de policiais em uma residência. Em que situações o policial, militar ou civil, qualquer policial, pode adentrar numa residência? Perfeito, Sérgio, sua colocação. Veja, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e entendo que o Supremo Tribunal Federal acompanha perfeitamente isso, vê com grande ressalva, né, a questão de adentrar a residência. A residência é inviolável, né? Nosso texto constitucional, em alguns pontos, ele abre uma exceção, né, em caso de flagrante delito ou em ordem judicial durante o dia, né? Se for à noite, eu tenho que aguardar o dia para cumprir essa ordem. Então, veja, né, o próprio texto constitucional, desde 1988, ele já traz uma questão da exceção quanto à invasão, até por parte de policiais na residência, né? A residência é algo inviolável. E a jurisprudência do STJ, nós estamos acompanhando os julgados, ministro Schietti e outros ministros do STJ, tem cada vez mais fortalecido essa questão da exceção, né? Então não basta aí suposto flagrante ou suposto denúncias que não estão consubstanciadas, né? O que acontece muito na prática, a gente vê, né, é que qualquer desconfiança é apta a justificar um ingresso na residência. E o STJ tem insistentemente proferido decisões no sentido contrário. Então, para que eu possa invadir uma residência, né, eu preciso aí, até o ministro Gilmar, ele toca nesse assunto, né? Ele alega que faltou aí, essa invasão não está definitivamente autorizada. Ele até fala, de acordo aí, olha as palavras que ele usa, mostra-se de duvidosa validade no objeto da liberação de origem. Ele cita até a jurisprudência do STJ. Então essa invasão ela tem que estar consubstanciada, ela tem que estar documentada, essa autorização. Não basta chegar e alegar, mas me autorizaram e franquearam a entrada. Bom, há testemunhas, alguém presenciou, né? Só assim que a gente pode aceitar, entre aspas, você adentrar a casa, né, com autorização. Então, o ministro Gilmar disse, opa, calma, não estou vendo elementos aqui aptos a justificar uma legalidade da violação do domicílio da Karina. Estamos conversando na Rádio Justiça com o professor, mestre em Direito Constitucional e também escrivão de polícia, Rafael de Oliveira. Estamos repercutindo uma decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que acolheu pedido de reconsideração e concedeu recentemente de forma monocrática uma prisão domiciliar a uma mulher denunciada por tráfico de drogas. Professor, tivemos essa situação aqui no conteúdo inicial, na notícia inicial, que a mulher informou que havia mais drogas na casa dela. Isso também serviu de alguma forma para trazer essa decisão, fazer com que o ministro reconsiderasse que ela colaborou com a investigação, com a polícia? Na verdade, veja, essa questão da traficância, ela fica um pouco em segundo plano. Claro que, a partir do momento que supostamente nós temos essa informação de que existem mais psicotrópicos armazenados, né, supostamente isso estaria configurando o artigo 33 da lei de drogas, né, justificando aí um flagrante delito. Mas, veja que a questão de fundo aqui, nesse julgado, essa questão do tráfico ela fica um pouco em segundo plano. Tá? Por quê? Nós estamos diante aqui de duas questões, né? Porque é proibido, a nossa legislação não permite, tá, a conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar em algumas situações. Quando há o nosso artigo 318 do Código de Processo Penal vai dizer conduta praticada com violência ou grave ameaça à pessoa, não tem a conduta sido cometida contra o seu filho ou dependente, tá? Então, o ministro Gilmar, e aqui que está a grande rácio desse julgado, né? Ele
enfatizou que era necessário distinguir a regra da exceção. Então, por mais que a mulher a mulher foi presa no carro, não há elementos suficientes para dizer que a traficância ocorria junto à casa, onde as crianças estavam. Então, não há motivo, segundo o ministro Gilmar, para dizer que a traficância ocorria junto à família, às crianças. Então, o ministro Gilmar, ele disse que a decisão aí, tá, vai contra essa possibilidade. Então, há elementos que possibilitem a conversão dessa prisão domiciliar. Ele até faz aí traz vários votos de mulheres, né, grandes doutrinadoras no seu voto. O ministro Gilmar traz aí espetacularmente, né, várias doutrinadoras femininas no seu voto, né. Diz que esse voto ele é tão paradigmático, né, tão importante, né. E ele diz assim, ele conclui que a paciente é primária, sem registros criminais, tá? Em tese, ela é inidônea de atribuição de responsabilidade penal ao núcleo familiar, tá? Então não há motivos, né, para que seja negado esse pedido de prisão domiciliar. Por isso ele concede a ordem, e aí ele traz brilhantemente várias justificativas, né, a respeito aí como as mulheres sofrem desse problema de machismo, como as mulheres sofrem de discriminação nesse contexto ainda aí de traficância, da criminalidade. Então ele chega à conclusão de que, até ele traz um adendo, né, para o estado de coisas inconstitucionais, né, do nosso sistema carcerário, né, ele fala, por fim, diante da decisão estruturante do Supremo, na DPF 347, declarando o estado de coisas inconstitucional do nosso sistema carcerário, isso é notório, né? A decretação de prisão cautelar, qual seja a prisão domiciliar, impõe condições que elas sejam minimamente adequadas. Então ele diz que não há elementos que demonstrem que a prisão preventiva dessa mãe não seja a melhor solução. Pelo contrário, né? Ele entende monocraticamente que é caso de deferimento da prisão domiciliar de acordo com os termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal. Doutor Rafael, para concluirmos então essa situação que envolve a entrada e domicílio, como ela deve ser feita? Se uma pessoa for pega na rua e a autoridade policial quiser entrar na casa dela, ela pode simplesmente entrar? Aí nós temos que fazer uma distinção. Nós temos a hipótese de um flagrante das forças policiais e de qualquer um do povo. A nossa Constituição, o nosso Código de Processo Penal diz que qualquer um do povo poderá prender em flagrante, não é uma obrigação. Agora, a partir do momento que nós estamos diante de forças policiais que têm o dever de combater a criminalidade, prender em flagrante delito, o mais importante nessa invasão é que ela esteja, por isso até o uso recente aí de câmeras, né, nas fardas policiais, né, para que fique demonstrado que existiam ali razões declaradas fortes, sólidas, de uma situação de flagrância. Veja, o mero potencial, a mera dúvida, eu acho que estávamos diante de uma situação de flagrante, aptos a justificar uma entrada, não vai ter guarita nos tribunais superiores. Essa é a jurisprudência que reina tranquilamente, tanto em sede de Superior Tribunal de Justiça, quanto Supremo Tribunal Federal. Então, volto a dizer, a invasão domiciliar, ela é exceção, a casa é asilo inviolável, a nossa Constituição Federal é clara nesse ponto, e nas hipóteses em que ela permite, não é uma carta em branco, um salvo-conduto para qualquer invasão. É necessário que esteja demonstrado, através de testemunhas, através de elementos, que esteja consubstanciado a situação de flagrância. Somente assim nós podemos alegar eventual legalidade da ação.
Conversamos na Rádio Justiça sobre uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF. Ele acolheu pedido de reconsideração e concedeu recentemente, de forma monocrática, a prisão domiciliar para uma mulher que foi denunciada por tráfico de drogas. Quem explicou isso para nós foi o mestre em Direito Constitucional, escrivão de polícia e professor de cursinho, Rafael de Oliveira. Professor, obrigado por nos atender. Até uma próxima. Um grande abraço, sempre à disposição de vocês.